Fala moçada, tudo bem com vocês? Como é que estão aí? Olha quem tá do meu lado aqui, Alexandre Tingas, tudo bem, cara? Oi, Daniel, prazer te encontrar nesse estúdio ao ar livre aqui, agradável. Estúdio bom esse aqui em Ipanema que a gente arrumou, né? Bom. Bom, né? Acho que não teria melhor que esse aqui, né? Não. Cara, hoje eu tô muito contente de estar aqui com o Tingas, a gente já fala há um bom tempo, viemos conversando já há um bom tempo. Ontem ele correu a Maratona do Rio, hoje nós estamos gravando na segunda-feira, pós-Maratona do Rio, que ele acompanhou dois atletas, né? Um atleta paraguaio, uma atleta na meia, isso, né? na meia. E outro atleta nos 42. Então, acabei fazendo o desafio por tabela. Então isso que eu ia falar agora, você vê, ele correu 21 e depois correu 42 com pessoas que tinham, não objetivo que nem o meu e o seu aí, pessoas que tinham objetivo, de fazer, uma fez Ela fez 1:17 e 37. E ele fez 2:46 e 33. Ele vaga em Boston, que ele queria, a categoria dele é 2:55, então a gente calculou um corte de 7 minutos, acabamos tendo 8 minutos e 30 e poucos segundos. E ela queria assumir o ranqueamento do país dela, né? Ela é paraguaia, então ela precisava correr abaixo de 1:17:44, conseguiu correr abaixo de 1:17:44. Que maneiro, cara, que maneiro. E eu tava olhando as fotos com ele aqui, apesar desses tempos extraordinários que ele está narrando aqui, as fotos dele é tirando foto, é pegando água para os outros, porque assim, fazer 2h40 para esse menino aqui é uma corrida a mais, uma a menos que ele está fazendo. A maratona a gente tem que ter muito respeito, né? É isso. Eu acho que é uma distância que ela exige, assim, primeiro humildade, porque mesmo uma pessoa muito bem treinada, ela pode apanhar no dia, né? Pode errar a estratégia, algumas variáveis, mas também é uma distância que é dura, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Que nem qualquer tipo de treino, você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, né? Então Você tem que sempre estar gerenciando danos, assumindo alguns riscos em algumas horas, sabendo ser precavido em outras, é tudo algo muito, né, de equilíbrio, né? Sim. Então eu fui inclusive para passar essa experiência para ele não ter que se preocupar muito com isso, para ir dosando, pegando os feedbacks dele, tá muito forte. Sim. Tô sentindo um pouco aqui, não, aqui tá legal, dá para apertar, não, calma, não vamos apertar agora. Tá ventando, posso ficar atrás, vem para trás. Tudo isso aconteceu, principalmente na maratona, né? Que bacana. Na meia maratona foi um negócio mais assim de enrolar o cabo e trazer ela no que a gente sabia que era o limite de limiar dela, que ela podia andar a meia maratona inteira. Maneiro. Assim, cara, tudo isso aí que você tá falando, no fim das contas, né? Claro que aí era tempo bem de elite, né? Mas no fim das contas, todo mundo que se prepara para uma maratona, ao seu ritmo, passa por essa situação também, né? Eu não tenho tempo nem perto para isso. Meu melhor tempo para uma maratona é 3h30, 3h40. Mas assim, não é por isso que não deixa de ter esse tipo de estratégia também, né? Tem que ter alguém monitorando, é muito importante, desde o treinamento, né? Sim. E depois na execução da prova. Com certeza. Mas, Tinga, vamos lá, vamos seguir a conversa. A conversa aqui hoje, ela... Não pretendo, claro que o assunto está solto aqui, mas não pretendo levar tanto assim para essa coisa técnica do treinamento, mas mais para o pessoal que não te conhece e segue o meu canal, que acho que muitos devem te conhecer, mas talvez algum não. Muitos também não, com certeza. Mais para te apresentar um pouco, contar a tua história. O Tinga, pessoal, assim, eu estava falando com ele antes, ele é esse tipo de atleta que há alguns anos começou a ter, que é esse cara que é de elite, de altíssima performance, que, digamos assim, lidera aquele ranking do resto do mundo, digamos assim, né? Diria que é o amador forte. O amador forte. É o Peba Premium. É o cara que vai correr aí bem preparado, perto de 2h20, 2h25. Exato. Eu corro hoje maratona para 2h25, talvez consiga tirar alguns minutos e agora começa a ficar um gap muito grande, mas, por exemplo, até pelo fator idade, eu já sou master, eu tenho 40 anos, é muito difícil eu visualizar, por exemplo, estar lá correndo com o Paulo Paula, com enfim, com o pessoal que está correndo ali abaixo de 2h15, 2h14, 2h16, até porque a prova da elite é diferente. A prova da elite eles largam se marcando para ganhar. Nem sempre é para tempo. E quando você está no amador, mas na maioria das vezes você larga num contrarrelógio seu para tempo. Então tem uma dinâmica também diferente. Mas assim, por conta da idade, eu já fui profissional no ciclismo, na corrida eu voltei para a corrida já velho, acho que não daria tempo de tentar fazer uma curva evolutiva para chegar nisso, mas poderia por alguns tempos que eu tenho largar na elite, por exemplo, para viver a experiência que nem o Moroni, e não tem problema os caras estarem rodando a 2h12, 2h14, 2h10 e eu chegar com 2h20, 22 só de ser, por exemplo, se testar é muito legal, né? Claro. Ainda não fiz isso,
mas assim, talvez se acontecer isso com a minha curva evolutiva, mesmo com mais de 40 anos, eu me proponho a fazer sem problema algum. Bacana. Então assim, você vê, só para situar quem está perdido aqui, ele falou em 2 horas e 20. Vamos pensar assim, a maratona foi vencida ontem com 2 horas e 10. Sim. Aqui no Rio foi o vencedor. E o melhor brasileiro 2 horas e 16, isso, né? Que foi o Melk, eu acho. Estamos falando de 10 minutos acima dessa galera que está lá, assim, competindo para tentar ganhar a prova. E 10 minutos numa maratona é um abismo, é uma eternidade. Sabe que, aproveitando, né, eu comecei a correr há bastante tempo. Nunca fui esse cara de elite aí, jamais. Mas eu me lembro que no tempo lá que eu iniciei, cara, existia esse cara que ia para ganhar. Sim. E já fazia ali 2 horas e 20, 2 horas e 15. Sim. Mas não existia essa turma que nem a tua muito. Aí já dava um pulo, assim, né? Sim. Já passava pro pessoal das 4 horas, quase. Exatamente. A minha primeira passagem pela corrida, eu vivi isso, né? Eu comecei a correr, inclusive um dos cenários que eu corri foi aqui. Meu filho é do Rio, nasceu em 2005 aqui, né? E nessa época que a gente corria a meia maratona do Rio que largava lá atrás, a maratona do Rio largava lá atrás, eu corria a maratona de São Paulo, era assim, era o Marilson, era o pessoal do Pão de Açúcar, era o núcleo de São Caetano, e o abismo daquilo para um amador, os amadores mais fortes, sei lá, faziam um sub-3 raspando. Isso. Hoje em dia um sub-3 é uma coisa que a maioria das pessoas pega assessoria, fica 2, 3, 4 anos construindo, consegue fazer se quiser, né? E se tiver uma predisposição. Então, assim, mudou muito o cenário. Então você tem a elite, tem um gap, tem amadores chegando cada vez mais perto da elite, tem um miolo ali ainda com muita gente e cada vez mais o pessoal baixando o tempo. É tênis, é dedicação, é informação, né? Pela internet, suplementação, medicina esportiva, né? As pessoas conseguem ter acesso a exames e tudo mais. Sim. Isso muda, só que o raiz mesmo, aquele atleta profissional mesmo, que é todo dia no trabalho duro, nos 200 e poucos quilômetros por semana, ali tem que ser muito valorizado, porque é muito dura essa vida. Eu como amador, eu vivo essa vida e eu sei, é muito duro. Você treinar 200, 210, treinar 2 períodos, cara, é muito complicado. Duríssimo, cara. E ontem, inclusive, eu estava acompanhando a maratona, fui lá, trabalhei na volta lá, né? Fiz um conteúdo para mim lá. Sim. E eu me surpreendi com isso, cara. Eu via muita... Tem hora que começa a chegar em grande número os atletas, né? E, cara, eu olhei, já tava chegando um monte de gente, olhei pro relógio, não tava nem 3 horas ainda. Não tava nem 3 horas. Tava 2 horas e 40, 2 horas e 50. Eu me lembro que eu olhei de uma hora, tava 2h55, eu acho, no relógio oficial. E, cara, mas já tinha muita gente chegando, né, cara? Então, assim, é um mercado de trabalho também que acaba surgindo para quem está envolvido, né? Sim, com certeza. E a dedicação das pessoas. Apesar do tênis, tu comentou aí, a parte que me toca, mas assim, eu ainda levo o atleta querendo também muito, né, cara? Sem nenhuma dúvida. Eu acho que é várias coisas, né? Sim. A gente não pode desvalorizar nenhuma delas, né? Sim. Mas mesmo assim, uma coisa muito interessante, né? Até você que tem um conhecimento muito grande, eu que também, de certa forma, eu faço os reviews ali para contra-relógio e tudo mais, sobre tênis, porque é um assunto que eu comecei a gostar, né? Eu venho do mercado esportivo de bicicleta, de triatlo, já sempre trabalhei com isso, gosto muito do tema, por ser curioso mesmo, por ser apaixonado. Ainda tem alguns recordes que não foram batidos. Sim. Com a placa. Tinha recordes sem a placa não batidos. Sim. Por exemplo, o de Boston caiu esse ano. Sim. O antigo era do Muay. Isso. Talvez o recorde nacional dentro do Brasil cai agora na New Balance, daí com o uso de placa. Então, assim, muito legal, assim como, de novo, temos um monte de coisas diferentes hoje, mas mesmo assim é os atletas rasgando ali, martelando a bigorna para poder fazer acontecer. Com certeza. E Tinga, me diz uma coisa, a tua vida, tu sempre, me parece que sempre foi um cara do esporte, né? Era da bike, migrou para a corrida. Sim. E me diz assim, quanto tempo mais ou menos, nós estamos em 2026, digamos assim, numa janela de tempo, como que foi o teu processo de, digamos assim, como tu já era do esporte, tu deveria já ter tempos bons de muito tempo na corrida. Mas como que foi o gap de tempo, assim, de tu encarar o desafio de chegar, sei lá, digamos, 3 horas cravado para ser o cara de 2 horas e 25, que nem tu comentou, esses 40 minutos, digamos, de ganho, que eu imagino que possa ser mais ou menos o que tu passou, né? Não foi tanto assim, mas foi 2h49, que foi a primeira maratona que eu fiz a classificação para Boston, para 2h25. Né? Eu vim da corrida, né? Como eu falei, eu comecei a correr com os meus 19 anos, né? 18 para 19, quando fiquei sabendo que eu ia ser pai.
Fiquei coisa de uns 3 anos na corrida e eu já pedalava. Meu esporte de infância era o bicicross, era o 20, né? Então, Massa. daí eu fui pro ciclismo, migrei pro ciclismo, logo depois da minha primeira maratona em 2007, era muito novo. E migrei pro ciclismo porque primeiro eu vi oportunidade profissional, né? Eu trabalhava já no mercado. E assim, acho que uma série de erros meus por imaturidade, de não fazer o certo, de querer ir pra maratona muito cedo, entendeu? Sim. 20, 21 anos de idade, não é hora de você ir pra maratona, é hora de você ficar rápido. Maratona tem um mental é de você correr forte, 3 mil, né? é de você correr 1.500 na pista, é de você correr 5 mil. Tem cara que segura pra correr os 10 mil e a meia, às vezes. Sim. No máximo, né? Chega nos 10 mil, mas nem na meia vai. Sim. Então eu errei um pouquinho esse processo e aprendi muito por causa disso. Né? Fui pro ciclismo e aí eu decidi voltar a correr em 2020. Pré-pandemia, eu falei, cara, eu vou voltar a correr. Sim. Aí 21, eu falei, vou me dedicar a voltar para uma maratona, queria muito voltar a fazer uma maratona. Todas as provas foram canceladas, fomos ter a maratona do Rio aqui em novembro, que foi até em novembro, nunca me esqueço. Sim, foi dia 15 de novembro, numa segunda-feira, era feriado. Imagina, feriado no Rio, uma maratona No verãozão. gigantesca, segunda-feira. Porque essa época no Rio já tá queimando. Um calor né? danado, a gente foi pro interior de São Paulo, que teve uma competição lá de ciclismo, Master, minha esposa competia, eu tive uma intoxicação alimentar. Acho que 2021 foi isso aí, né? Isso, tive uma intoxicação alimentar, cheguei aqui já mal, fiquei os 2 dias, sábado para domingo e domingo para segunda mal, e mesmo assim larguei, não completei a prova, dei o DNF no 36, Sim. fui na ambulância, e aí 2022 eu fui para Florianópolis, fiz os 2,49 e aí eu fui para Boston. Quando eu fui para Boston, eu percebi que eu tinha um monte de coisa para mudar. Maneira como eu treinava, maneira como eu me alimentava, um pouco da mentalidade assim de me cuidar para a corrida, porque o ciclismo ele aceita um pouco de desaforo, de você não tá tão leve, de você não comer tão certo, tão regrado. O ciclista é meio, mesmo profissional, é meio bagunçado, tá? Entendi. E aí eu comecei a me cuidar muito para ir para Boston, cheguei muito bem lá, já perdi quase 10 quilos, cheguei super leve e tal. Não foi a prova redonda, mas eu percebi, cabe melhoria. Sim. Aí continuei, fiz maratona de Buenos Aires, fiz mais uma vez Boston 2024 e nisso foi cada vez mudando mais minha mentalidade. Meu treinador que me treina até hoje, eu comecei com ele em 2023, ele foi sequencialmente mudando minha mentalidade. Cara, você voltou pra maratona. Como que tá a tua meia? Eu falei, meu recorde tá 1,15. Ele falou, tá muito alto, vamos baixar isso aí. Vamos trabalhar 5 e 10 mil, mesmo você já tendo 35 mais, na base, vamos trabalhar a base de novo. Sim. Então, a gente mesmo sendo maratonista, a gente trabalha muitas distâncias curtas, respeita muito a parte de rodar leve a leve, intervalado, fazer direito o bloco e saber rodar leve o quanto precisar para recuperar aquilo, né? A galera desrespeita o leve. Entendi. Eu tenho maratona para 3,27 de pace, eu faço leve a 5,10, 5,20. Sim. Sem demérito nenhum, né? Claro. Paulo Paula fala isso. É um processo, milhões de profissionais falam isso. Adriana Maratona, vejo lá na USP rodando a 5,30 por 1. Sim. Né? Sim, o Paulo tem experiência, né? O Paulo é meu parceiro. Sim, ele é muito adepto. Por isso até que eu tô citando ele, né? Porque ele é um cara que tem eu vejo muito contato com você. Sim, né? o Paulo é meu parceiro, ele e o Luiz Fernando. E eles são muito adeptos, principalmente para quem eu tô com 43 anos, principalmente para essa idade, eles gostam muito desse tipo de treinamento de rodagem. Isso. De distância, solto. Independente, sem ficar muito querendo fazer ritmo, tempo. É mais na sensação de você estar com um esforço bem pequeno e leve e você rodar muito por corpo adaptar as mitocôndrias. Cara, eu vou te dizer o seguinte, eu desconfiava disso num primeiro momento, de que isso pudesse funcionar. Funciona muito. Funciona, cara, funciona porque aí você fica naquela, caramba, não tô me exigindo. Aí chega o dia que, hoje vamos fazer. Sim. E, cara, você tá descansado, parece que tá mais cansado. Você começa a sessão de qualidade melhor do que se você, mesmo na sessão leve, você tentar ficar martelando. Isso. Outra coisa, conforme você tira essa carga dos treinos de rodagem leve, você pode botar muito volume nesses treinos, rodar 15, 20, 25 quilômetros leve, que dá bastante tempo, você está com bastante disposição de tempo, você não está se machucando, você está se recuperando, você está botando volume e você está deixando a perna limpa para outra sessão. Meu treinador mesmo fala, cara, eu sou muito mais... eu gosto muito mais do descanso ativo do que o descanso de você só ficar com as pernas para... Por exemplo, hoje eu acabei fazendo um off porque eu quis, que eu quis acordar um pouquinho mais tarde, ficar com as filhas do meu amigo e tal, mas eu tinha condição total de botar um tênisinho pra praia e rodar 6, 8 quilômetros leves. Amanhã eu vou. Sabe por quê?
Porque eu sei que é melhor eu colocar meu corpo em movimento super leve Sim. do que eu ficar parado. Eu tenho maior ganho, né? O descanso ativo, que chamam, Descanso ativo. gostam de falar, né? Falam, né? E assim, cara, me diz uma coisa, então nós estamos falando de um tempo em que tu saiu desse 2,49 para os tempos que tu consegue apresentar 2,25. hoje, bota uns 3 anos. 3 anos. Uns 2 anos e meio, 3 anos de construção. E me diz uma coisa, Tinga, para quem tá olhando aqui para quem tá olhando aqui 3 agora, anos e meio de construção, quase. para quem tá numa ideia dessa, você acha assim que isso é possível? Qualquer um que esteja muito interessado e engajado pode conseguir isso? Sim. Se não for o 2,25, mas se você tem um objetivo e uma meta e você trabalhar por isso, e trabalhar é tudo às vezes. Poxa, eu não como direito, eu preciso perder peso, eu preciso dormir melhor, eu preciso adaptar minha vida para ter tempo de treinar nos horários que eu tenho, porque as pessoas têm que também trabalhar, né? Claro. Hoje mesmo o atleta profissional ele trabalha, seja com mídia, seja com vendas, seja com outras coisas, ele também tem que trabalhar para compor a renda. Então, se você conseguir se adequar a isso, eu acho que você consegue coisar resultados desde que você respeite todo o processo e o tempo. O meu foi 3 anos e meio, de alguém pode ser 1 ano e o do outro pode ser 5. Então, tem tempo para isso. E tem que ser constante. Você nunca pode parar de fazer aquilo. Pro cara que tem uma mentalidade de atleta, não existe Natal, não existe Ano Novo, não existe aniversário. A família tem que abraçar junto. Você vai ter compromisso onde você vai para um lugar e você não vai beber ou você não vai comer o que tá todo mundo comendo, porque no outro dia você tem prova ou você tem treino importante, ou mesmo porque você tá com uma certa dedicação também no foco alimentar. Então, é uma série de coisas que mudam na tua vida e que você tem que... Um tempo sério tem que levar a sério. Exato, tem que respeitar muito, porque o esporte, quando ele quer te pegar também por você não respeitar ele te dá uma surra, uma lição de humildade muito grande. Pega até no Eu já tomei muitas. Até eu que não sou um corredor qualquer, já tomei pra mim mesmo, assim, sabe? Com certeza, cara. E ainda mais em falar em corrida, cara. Corrida é um esporte de impacto, um esporte mental, né, cara? Porque a pessoa tem que, imagina, se colocar a 4 horas correndo, uma maratona assim, amadora. Cara, isso aí não é pouca coisa. Eu sempre falo isso. Eu sou um cara que eu tenho o hábito de, entre aspas, porque não dá pra levar o pé da letra, mas desencorajar algumas pessoas, às vezes, sabe? Eu sou um cara que volta e meia desencoraja, não porque eu não quero que a pessoa faça, mas, cara, a coisa eu vejo que também se vulgarizou para não virar sabe? Um trauma, né? Não adianta você fazer uma maratona num preparado, exemplo que você falou, para mais de 4 horas, muitas vezes, e a pessoa sofrer tanto pela exposição do tempo e pela falta de preparação e o calor e tudo mais, e ela nunca mais querer fazer. Cara, é melhor ela fazer 10, 21, e a hora que ela subir para maratona, não é que não vai demorar, mas ela tá um pouco mais preparada, tá com um pouco mais de bagagem. E você fala de humildade, quer ver uma situação que eu me expus e ela volta e meia me incomoda até hoje, e eu sei o dia que aquilo me aconteceu. Eu fiz uma maratona para 4 horas e 15, que eu desrespeitei total, tava crente de um sub 4, que para mim é uma coisa plausível e boa, e eu ficaria feliz. Não respeitei tanto, já tinha feito algumas, então achei que isso aí vou, a hora que eu quiser eu tô pronto. E, cara, me causou uma dor na coxa que, cara, eu tenho até hoje um residual dela, sabia? Ela... Claro que eu não sou um atleta que nem tu, né, Tingas? Então... Mas deixou uma sequela, ficou, né? Cara. De vez em quando ela aparece ali pra me dar uma lembrada. E quando ela aparece, eu sei foi nesse dia. Entendeu? E eu acho que a sequela também... Não é uma sequela, a palavra sequela é muito forte, mas eu acho que às vezes a maratona ela marca muito. Ela me marca, cada ciclo de treinamento de maratona me ensina mais até do que o dia da prova, mas as maratonas me marcam muito, porque ao longo desse processo você vai vendo várias lacunas de melhoria, não só no esporte, na sua mentalidade, na sua vida pessoal. Eu digo que a maratona ela tem até o teu espiritual, se você quiser. Com certeza. E muitas vezes a pessoa que ela vai para essa maratona sem estar com tudo isso meio que alinhado, sem saber o que realmente quer e o que está fazendo, às vezes ela pode ficar assim, meio abatida, tipo assim, cara, chateado, triste. E, cara, a gente que é atleta, remunerado, com cobrança, ou com patrocinadores, tem que mostrar
A gente levanta a cabeça no outro dia e vai trabalhar, entendeu? E a gente depende disso. Você que só faz isso por prazer, por hobby, você não tem que se cobrar disso. Tem que escolher as batalhas, né? Não. Tudo bem, não deu certo hoje. Amanhã tua vida é normal, teus filhos, teu trabalho, teu treino, vai voltar a calçar o tênis e correr, vamos construir uma nova. Então, assim, as pessoas também não podem deixar a peteca cair. Eu vejo muita gente, e eu sou um caso, por isso que eu te falei, eu apanhei, né? Quem apanha nunca esquece, né? Eu apanhei por isso. Eu fiz uma maratona muito cedo, apanhei muito em São Paulo. Imagina, eu larguei na época para fazer um 2,40, 2,50 de hoje, né? Que pra época era muito forte. E eu quebrei na USP e andei 10 km, porque não, vou ser herói, quero terminar a primeira maratona. Foi a pior coisa que eu fiz, eu cheguei com 4 horas andando, andei toda a JK, todos os túneis, foi uma cagada. Mas ficou a lição, né? Ficou a lição e demorei para passar uma linha de chegada numa maratona, 2007 eu fui passar uma linha de chegada 2022. Foram 15 anos depois, é muito tempo. Ficou aquele pensamento pavimentando a tua cabeça um tempo ali, certeza, né? Com Sabe, certeza. tu comentou também aí uma situação que eu achei interessante, cara. O pessoal às vezes me procura em função de ter feito um site aí, ter iniciado o negócio é todo pautado na internet. Muitos atletas me procuram às vezes com essa situação de trabalhar a rede social, né? Daniel, me dá uma dica disso, dá uma dica daquilo, porque é aquilo que você falou, não basta só o treinamento. Não. O cara tem que se dedicar à comunicação, porque é esse o mercado, né? Um quer vender uma coisa, o outro quer vender outra, precisa aparecer para vender e tem que ter esse traquejo, né? E aí o pessoal me procura. E quando eu dou assim, tem uma consultoria que eu faço, é meio em off, eu já anunciei, mas hoje ela tá meio em off, porque ela começou a dar certo, eu tive que frear, porque estava ocupando meu tempo demais. Mas eu fiz algumas. E quando eu trazia para o pessoal tudo que eles iam ter que fazer, imaginando um caminho, o pessoal falava, Daniel, eu tenho que treinar. Como é que eu vou treinar e fazer isso aí? Dá trabalho. Eu falei, irmão, dá trabalho. Dá trabalho. Você vê, então, assim, não deixa de acrescentar o treinamento que o cara vai ter que achar tempo naquilo ali. Eu falo, cara, no meu entendimento, eu que não estou correndo, eu penso que essa minha parte é fácil, né? Sim. Porque você tem que correr, tem que treinar. Para mim isso aí que é difícil. Mas aí eu percebo que a galera bloqueia nisso, né? E é uma dificuldade, o cara, na hora que ele tem que achar um espaço para além de treinar também, trabalhar a comunicação dele, para quem sabe otimizar um resultado financeiro, não é assim. E eu entendo que não seja mesmo por tudo que tu explicou, né? E também uma coisa que, assim, vou até defender o lado do atleta. Foda pro atleta ter que... Claro que é foda. Ter que treinar, vou dar um exemplo, ele tem que treinar, focar no treino e ou rodando, ou às vezes até o cara tá pensando no que ele vai gravar de conteúdo depois. Poxa. E no como vai ser a agenda dele, ao mesmo tempo que ele tem que fazer a alimentação dele, ele tem que fazer a soltura dele, um alongamento, uma mobilidade, o cara ainda tem que pensar que tem que editar, tem que entregar que tal marca tem um evento de noite. Por isso que eu até falo, tem atletas que se sujeitam a isso, que na verdade eles são mais influenciadores do que atletas. Sim. E são bons atletas também. Sim. E que eles só não vão além porque eles perdem muito tempo por isso e tá tudo bem porque eles estão ganhando muito dinheiro com isso, mais do que com o esporte. Claro. Porque quem faz esporte, para tentar viver do esporte, faz por amor porque você não vive do esporte. É difícil. E tem outros atletas que são excelentes, maravilhosos e que falta um pouquinho disso, ou até das marcas darem uma ajuda, assim, porque o cara não tem o traquejo, o cara não quer fazer isso. Sim. E o cara fica ali num limbo que ele não ganha muito dinheiro como atleta e também ele não vai ganhar dinheiro muito de retorno de patrocinadores e tudo mais. Você tá me entendendo? O limbo da desmotivação. Isso é uma coisa até nova, porque antigamente, vou me dizer, na época do Marilson e tudo mais, o cara era bom, o cara era o melhor do mundo, o cara assinava lá com o cara e vem aqui, acabou. Você não precisa nem abrir a boca. Eu quero só a sua imagem. Hoje não. Hoje você tem que saber falar, saber circular, né? O que acontece é que antigamente os tipos de mídias eram mais restritos, Exato. né, cara? Então, assim, tu pagava uma passagem para um atleta visitar a sede da empresa lá, e um dia lá junto com o atleta, ele tirava foto, ele fazia 2, 3 vídeos. Era mais foto até do que vídeo, sabia? Era mais, não tinha tanto a explorar. Hoje não é, a internet é o seguinte, se você no Instagram você não conta um pouco da sua rotina, as pessoas não se interessam em saber o que você faz. É isso mesmo. Né? E aí cabe a cada um ou querer abrir isso de uma forma verdadeira e transparente, ou muito produzida e às vezes até meio fake, que a gente acaba sabendo que é um pouco forçado. Então cada um aborda uma linha, né, de trabalhar isso, né? E eu trouxe esse assunto porque, cara, aí vem o meu olhar em cima do Tingas atleta.
a gente se deu bem, né? Pra mim, cara, isso pra mim é fundamental sempre que eu alguns estreito. princípios e valores que a gente bateu papo alinharam, né? A gente falou, não legal assim, isso, né? Eu penso assim, não exato. precisa não ser assim, né? Ou o cara tem um trabalho, tem o teu, tá todo mundo com as suas continhas tocando a sua vida. Exato. Por que você vai se sujeitar a fazer uma coisa que vai te machucar até, de certa forma, de ser forçado? Então isso eu não abro mão. Eu também não. Todas as minhas parcerias, eu não sou o cara que sai distribuindo tudo que é coisa para todo mundo, para estar aparecendo por aparecer, não precisa fazer isso. E assim, o que eu vejo que é bacana em você, cara? Você tem esse diferencial. Você é um cara que você faz os tempos lá, 2:25, uma maratona, isso aí pra mim, eu gosto de brincar, né? Tá entre os primeiros do resto do mundo, né? Primeiro do resto do mundo, adorei. Os primeiros do resto do mundo. Instagram, Alexandre Tingas, um dos primeiros do resto do mundo. Os primeiros do resto do mundo. E a nível mundial, você não tem uma noção, a nível mundial é rabogésimo ali pra trás. E mesmo assim tu se comunica bem, pô. Tu faz os teus reviews. Eu sou formado em marketing, né? Isso. Eu curso educação física também. Pode falar sobre isso, é aí que eu queria chegar. Então, apesar de amar e estar envolvido com o esporte, então eu optei por não seguir num trabalho corporativo na época da faculdade que eu tive e fui para o mercado mercado de bike shop, né? De bicicleta de competição, e depois subi para o mercado que também tinha envolvido marcas de tênis e de running, porque era o mercado de triatlon na época, que era bike shop mais running, antes de placa de carbono até, e mais a parte de natação, roupa de borracha, tudo que envolvia o triatlon, né? Então eu circulei muito nesse mercado, em grandes empresas, né? Cheguei à gerência de loja. Conheço a visão do outro lado do balcão. Conheço a versão também, né? Do outro lado do balcão. Sou um vendedor, tive minha própria oficina e vendi bicicletas, não só consignada, como consultoria, como você mesmo falou, consultoria de compra e venda. Tive bicicletas onde eu mesmo vendi e comprei. Então eu circulei muito no mercado, não só de vendas, como você falou, atrás do balcão, e eu também sendo o empreendedor, né? Microempreendedor individual. Sim. Então, assim, eu acho que assim, você tem que fazer primeiro uma coisa que você ame com propósito. Então vou te dar um exemplo. Quando eu voltei a correr, eu ainda continuei fazendo manutenções de bicicleta. Porque é uma coisa que as pessoas às vezes desvalorizam. O cara ganha o dinheiro com graxa na mão, né? O cara é mecânico. Se você soubesse quanto ganha um mecânico de bicicleta de competição, o cara ganha muito mais que cara trabalhando 12 horas no escritório de terno e gravata. Não, trabalha até, pode ganhar mais que um mecânico de carro até. Mecânico de carro bom também ganha muito, porque é uma profissão onde você tem a minuciosidade de trabalhar com aquilo e saber lidar com o cliente, porque vai ter, tem que trocar uma peça, vamos procurar uma peça para importar. E tem o público que busca isso disposto a pagar, né? Exato, e eu tive também uma inovação que eu comecei a fazer delivery, lá em 2014 legal, ninguém fazia em São Paulo delivery da bike, retirar, trazer, então eu inovei algumas coisas nisso, só que assim, quando eu migrei para corrida, e eu já não estava pedalando mais, eu cheguei a dar aulas de bike e tudo mais, eu percebi que o propósito daquilo me passou também. Porque não adiantava eu estar vendendo um serviço e um produto, sendo que eu não estava mais circulando. Né? A mesma coisa que você. Não importa que você até atualização. Você não corre 100 km por semana. Mas se você rodar 2, 3 vezes por semana, a hora que você calçar o seu tênis que você vende, você vai falar assim, olha, eu senti isso aqui. Só que eu tenho 85 quilos, 80 quilos, 1,80 m. Vamos ver você mais leve, se você vai sentir, me conta. Então assim, eu já estava começando a ficar desatualizado no mercado de bicicleta também. E aí eu falei o quê? Eu vou me reinventar. Todo mundo me criticou, cara, você vai largar uma coisa que você ganha dinheiro, que você é estável para se reinventar. Eu já tinha um outro negócio, eu tenho um chalé de locação, né? No México que tá dando certo, pessoal. No México que tá dando certo, eu falei, não, vou mexer. Claro. Porque é um assunto que eu preciso desbloquear para entrar num outro assunto que eu queria abrir. Que era o quê? Me jogar no mercado de running total, entender o mercado de running. Eu não sabia se um dia eu vou dar consultoria para alguém, agora decidi que eu quero realmente continuar com a parte de mentoria e treinamento, estou estudando muito para isso. Comecei a ver que o assunto voltou de algo que eu trabalhava e adorava na época do triatlo, que era tênis, então voltei a querer testar tênis, porque assim, eu tenho uma percepção muito apurada minha, óbvio que não é todo mundo que vai ter a mesma percepção que eu, cada tênis serve para um, não serve para outro. O tênis que é uma porcaria para mim pode ser maravilhoso para você, o que é maravilhoso para você, porcaria para você, eu vou falar, não, Daniel, eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Você tá errado. Não tem certo e errado, tem para quem. Exato. Então, toda vez que eu faço um review, eu falo de um produto, eu falo assim, na minha percepção foi assim, eu senti isso, senti aquilo, tem esse ponto que eu melhoraria, tem esse ponto que eu adorei, não gosto de trabalhar
o Adidas contra o Puma, contra o Kyodan, contra o Dynafish, contra o Nike, não tem comparação. Não é legal, às vezes você tem até que traçar uma comparação só para a pessoa entender mais ou menos a linha de raciocínio, mas não gosto. Sim. Não gosto. E gosto assim, vou testar um tênis. Eu vou fazer tudo que aquele tênis é feito. Então, por exemplo, tênis de carbono, é feito para fazer provas, treinos rápidos. Cara, eu já cheguei a botar tênis de carbono para rodar 5 por 1000, para sentir como que o cara que consome aquele tênis para rodar uma maratona 5 por 1000 se sentiria. Entender, né? Para ter propriedade para falar. Não, e sem viés. Porque assim, nenhuma marca me liga e fala, vou te dar dinheiro para você falar bem do meu tênis ou não, porque sabe que eu vou fechar a porta na cara e vou falar. O meu consumidor compra a minha informação, não a marca. Então assim, se eu não gostar de algo, eu tenho que falar. E se eu gostar de algo, eu tenho que falar. Muito tênis meu, você sabe, a gente já bateu papo, é comprado. Eu compro do meu bolso para poder falar. Cara, assim, ó, isso aí é muito importante. A questão da verdade que tu fala aí, né? Eu levo tão a sério isso que alguns tênis que eu poderia vender, eu não vendo. E por que isso acontece? Porque eu sou meio que o meu comunicador, né? Sim. Eu sou o influenciador do meu próprio negócio. Então, cara, eu não vou conseguir pegar um tênis que eu não gostei e fazer um vídeo e trazer para a pessoa aqui indicando, como é que eu vou indicar aquilo que eu não gostei? Sim. Agora eu tenho consciência, o que eu falo? Às vezes a pessoa me liga, Daniel, tu tem tal tênis da marca que tu vende? Eu falo pro cara, eu te consigo. Sim. No meu site tu não vai achar. Sim. Não vai achar porque eu não vou, como é que eu vou, eu não posso propagar esse tênis, cara. Perfeito. Eu não gostei dele, cara. E outra, você consegue ler o consumidor, né? Por exemplo, você tá falando com, às vezes uma pessoa muito leiga fala, Daniel, pro meu peso eu rodo, por exemplo, muitas pessoas me perguntam e muitas pessoas, eu digo até amigos de infância, que voltaram a correr há poucos anos atrás. Poxa, cara, começaram a correr, tô sedentário, Sim. Nasceu meu filho, engordei muito, quero começar a correr. O que eu compro? Falo, eu não consigo te precisar o produto, porque eu não sei nem a maneira como você pisa, nem como você é anatomicamente, como você se portar. O que eu te sugiro? Se você está muito acima do peso, vai para um tênis mais estruturado, assim, placa de carbono não vai ser legal. Claro. Então assim, daí eu solto pro cara, falo assim, ó, essa marca vai ter esse modelo, essa daqui. Eu dou, sei lá, 5, 6, 7, 8 marcas e 3, 4 opções e fala, vai numa loja especializada e testa todos. Isso. Tenta entender o que vai te encaixar, porque eu não vou conseguir te dar, precisar, e mesmo assim vai ter tênis que você vai comprar e no primeiro rolê você vai achar ruim, e às vezes no segundo fica maravilhoso, ou ao contrário. Nos primeiros rolês ele tá legal e de repente do nada você começa a correr com ele com pouca quilometragem falando, não me atendeu. Pra ter uma noção, essa semana tá nessa coisa que nós estávamos conversando antes de programar a comunicação da semana. Sim. Essa semana eu vou fazer um review de um tênis que eu já fiz quando eu fechei 70 km de rodagem com ele. Com 70 km, lógico, já dá pra começar a falar. Já dá pra falar, mas agora... Eu gosto de 100 pra frente. Exato. E eu rodo muito rápido, 100, então assim, não me dói, né? Eu digo assim, uma semana e meia vai. Eu digo assim, ó, 15 km, tu já consegue dar uma explicação sobre o que é o tênis. Sim. Em linhas gerais. Você tem uma leitura mínima. Isso. Agora sim. Tem cara que pega o tênis novo e faz review de primeiras impressões. É primeiras impressões visuais, não é, na prática. Quando a primeira 10, 15, pô, tu já consegue falar, mas tu vai descobrindo, exatamente. Eu vou fazer de um agora, que aí eu já descobri um pouquinho mais, aí tu vai usando em treinos diferentes, num tu apertou um pouco mais, aí esse que eu fiz agora, que eu vou fazer amanhã, eu vou acrescentar uma informação de rodagem leve com ele. Isso. Porque ele é vendido, no caso, como, não vou adiantar aqui porque na semana vai rolar. Mas ele é vendido como de performance, Sim. Mas eu fiz uma rodagem, não performática. E esses materiais novos, cara, eles estão mais macios, Sim. eles estão com bom retorno, não é mais... Depois que o EVA foi superado, tem o EVA ainda, tem muito tênis que é de EVA. Agora tem muita coisa, tem né? muita coisa. TPU, injeção de nitrogênio, TPE, PIBA. E isso que é o que eu sou apaixonado por isso, Daniel. É você sentir o tênis, a diferença. E tem uma coisa muito legal também, dependendo do material crítico, ele dura mais ou menos. Isso. Dependendo do material crítico, ele precisa de uma exposição maior de uso para ele ficar melhor. Isso. Então tem tênis que ele amacia, mas tênis que não pode nem parar de usar, cara. É isso, que ele reage melhor depois de uma quilometragem maior do que ele novo. Cara. E tem tênis como os super shoes, que são feitos para poucas competições, que usou uma vez, usou uma meia maratona, você já vai botar no outro dia para correr, você fala, isso aqui já tá uma tábua, já tá batendo assim, ó. Isso. Então, chega a ter o mercado é esse. Isso, o mercado é... Por exemplo, eu falo muito para as pessoas, por que não rodar muitos pares por vez? Porque você vai deixar tênis ressecar.
Isso. Então roda 2, 3 pares no máximo. Isso aí. Por que não fazer uma maratona esse ano e na outra guardar o tênis para outra maratona daqui a um ano? Porque esse tênis não vai ficar igual à primeira maratona. Mais fácil você usar ele para treinar ou às vezes trocar, vender, sei lá, e no outro... E a tecnologia muda. Em um ano a gente já está falando de outros tênis. Isso que você está falando, cara, mesmo que eu acabe usando bastante tênis aí, porque eu tenho que vender e tenho que falar deles, mas eu sempre tenho o meu preferidinho do momento, que é o que eu estou usando mais. Eu chego às vezes, Tingas, a sair para correr, paro no quiosque lá perto de casa, eu moro na Barra, né? Nós estamos em Ipanema aqui agora, eu moro lá na Barra. Eu paro no quiosquezinho, o pessoal me conhece, deixo o tênis lá, eu chego a fazer corrida com 3 tênis, cara. O pessoal que olha deve achar que o cara é maluco até, né? O pessoal que fica a gente faz muito isso em pista, né? Eu gosto de usar às vezes uns tênis mais baixos, específicos. No caso, eu não estou usando sapatilha agora, talvez nesse ciclo dos 5 mil, dos 10 mil, eu adquiro uma sapatilha e use mais sapatilha. É bom, cara. Porque é bom, muda mesmo, né? Muda. E aí você aquece e solta às vezes com um tênis diferente. Sim. E eu também às vezes boto um tênis que não tem nada a ver com o tênis que em tese seria para o intervalado e para o tênis de pista, na pista para sentir a reação. Fiz isso essa semana. Fiz 8 de 1000 com tênis que eu queria gravar um review, já estava chegando a 120 km, e que é um tênis que eu sabia que para conseguir a resposta que você tem em outros tênis, inclusive o da marca em questão com placa, eu teria muito melhor e eu ia fazer mais força ali. E eu fiz aquilo de propósito para colocar dentro da informação que eu passei no meu vídeo isso. E foi importante que eu falei assim, ó, eu achei o tênis superior aos concorrentes para todo o contexto geral, só que na hora que você bota a velocidade intervalada, ele te entrega, mas você gasta mais força. É isso. Faz parte, o tênis, tudo não é bom, 100% bom. Claro. Não é 100% bom. Nem todo tênis é desenvolvido para ser all-arounded em tudo. Não. Porque... senão fazia um tênis só para tudo. O review é importante para isso, o cara que está lá comprando, entender um pouco. Ele avalia, vê o que né? Ele me ouve, eu não tenho viés, daí ele te ouve, você pode ter viés por você ser o lojista, aí ele ouve vários outros reviews que alguns têm e alguns não, aí sabe o que o cara faz? E até o gancho da nossa conversa toda chegou nisso, o cara que nem eu consumo muito, o cara vai no gringo. Isso. Porque o gringo faz review, muitos gringos com 200 mil visualizações, 300 mil visualizações, o cara paga o tênis para fazer, que é o que eu comecei a fazer. Cara, corri Hamburgo com tênis pago do bolso, tá? Posso até falar que a Puma nunca me mandou um tênis, eu comprei o Fast Air e eu comprei o tênis pago do bolso. E eu fiz o review dele, trouxe informação sobre ele, depois da prova senti o quanto ele cobra, porque é um tênis bem agressivo. E cara, eu paguei igual os gringos fazem para poder falar. E se eu quiser criticar, eu vou criticar. Então muito legal. Marca me manda tênis, como você mesmo vai me dar um Dynafish, que é um tênis que a gente estava conversando da minha curiosidade e tal. Você falou, não, relaxa que eu te dou e tudo mais. Você mesmo falou, Tinga, se tiver ponto de observação negativo, manda ver, porque eu sei que você vai ter um viés técnico que vai provavelmente se assemelhar com o meu. Cara, até eu faço por ponto negativo. A forma é estreita. Tem gente que fala, gente, isso não é ponto negativo. Para mim, a forma foi estreita. Pro Daniel pode não ser. As pessoas às vezes elas criticam umas coisas. O tênis não é respirável. Gente, tem tênis que realmente não é tão respirável. Isso não é um ponto negativo. O negativo é quando o tênis é muito ruim. Cara, eu morava no sul. Tipo, como que é o nome? Chunta. Aí é muito ruim. Eu não preciso nem botar no pé pra saber que é muito ruim. Se eu quisesse ganhar um monte de dinheiro, eu vendia ele, cara. Se eu quisesse ganhar dinheiro, se alguém me pagar uma fortuna, uma viagem pra Boston, eu não uso. Assim, eu vou te dar um número. Se eu quisesse nesse mês botar 20% a mais do que eu boto no meu bolso no final do mês, era só vender o Chunta. Porque é um tênis que as pessoas que não têm conhecimento, elas adquirem, entendeu? Tem gente que corre, vai na loja... Tipo, loja de shopping, é que não existe mais hoje, não Centauro, que ainda é um pouquinho mais esportivo, mas lojas menores, né? Que não tem direcionamento esportivo, o cara compra um tênis daquela linha de alguma marca, seja lá qual for, Nike, ASICS, Adidas, que é o tênis que não é desenvolvido para corrida. Tem uma cara esportiva, mas não é da corrida, tênis é duro. Tênis esportivo, mas não é da corrida. Isso. E o cara começa a correr com aquilo, e a informação do cara é essa. Graças a Deus, hoje nós temos
a internet para o cara poder dar um chat GPT, um YouTube, enfim. Boa, essa daí. A nossa gravação tá skin the game o negócio, ó. O cenário aqui atrás, ó, aqui atrás tá o cenário. A galera... É verdadeiro o negócio, né? Tá rolando uma massagem no pé ali na frente que vocês não estão vendo, tá bonita a massagem no pé ali. O podcast mais inusitado que eu já gravei na vida. Aqui, ó, vou te dizer, cara, o Xunta, eu brinco com a galera que fala dele assim, ó, imagina se tu nunca tivesse comido açúcar na tua vida. Nunca comeu açúcar, não conhece açúcar, tá com 30 anos, nunca comeu açúcar. Imagina o que vai acontecer com o cara quando ele botar uma colher de açúcar na boca, ele vai enlouquecer com aquilo ali. Meu Deus do céu, que coisa gostosa isso aqui, vai querer comer 1 quilo de açúcar, eu acho. 1 quilo. Porque ele não conhece, ele não conhece uma banoffee, ele não conhece, né? Ele não conhece uma torta bem feita, um pastel de Belém, entendeu? Então açúcar pra ele vai ser a mesma coisa que eu vejo do Xunta. O Xunta é um tipo de tênis do cara que acha que conhece, como tu falou, que tinha um tênis esportivo e começou a correr. Ele é leve, né? Eu nunca nem peguei na mão, ele deve ser leve e barato. E também aquele cara, meu, que ele quer assim, ó, ele quer pagar pouco, ele quer se convencer que deu certo, entendeu? Esse cara que quer se enganar, que quer assim, ó, cara, ele né, não é fácil o dinheiro, é uma coisa complicada, não é nem um pouco... E o mercado, a gente, vamos concordar, a gente está num mercado muito técnico que não é acessível você pensar que tem tênis que nem de placa é, que custa quase um salário mínimo brasileiro. Sim. Concorda comigo? Total. E a gente que é profundo conhecedor, a gente às vezes paga com gosto. Ah, é R$1.000, R$1.200 um tênis, sem placa, com uma super espuma crítica, você paga porque você sabe que é um produto muito bom. Claro. Só que, de novo, é o salário mínimo do brasileiro, é um absurdo. Só que temos, ó, ele é um lojista que traz tênis de fora. Como qualquer marca grande também, elas a maioria tem fábricas aqui, mas também traz de fora. Você tem impostos, você tem que pagar um carregamento gigantesco de tênis, você tem que botar um caminhão de dinheiro na frente. Você tem às vezes uma loja aberta ou um site aberto que tem custos daquilo, você tem custos de envio. Você tem que emitir nota. Então, assim, na verdade, o custo de produção daquele tênis não é aquilo, mas chega no Brasil naquele valor. Exato. E assim, as pessoas às vezes... Daí entrando numa coisa interessante, acabei de voltar da Alemanha. Às vezes tem tênis, eu fiz a comparação, tênis de placa é até um pouco mais barato na Europa. Tênis de rodagem, a grosso modo, o mesmo preço em euro transferido para real, pau a pau, é o mesmo preço que você paga aqui. Aí o cara comprando aqui, o cara parcela, o cara ganha milha e tudo mais. Então, assim, hoje em dia as pessoas que acham que tem que comprar fora, não é tudo que está valendo a pena. Assim, né? Não é mais bem assim. Um ou outro sim, mas outros não. O exemplo mesmo, a gente estava trocando ideia. Você traz Kyodão, outras marcas, né? Hoje já não está mais compensando fazer da maneira como era antigamente. Não. Às vezes você tem uma opção muito melhor para o cara, entregando para o cara, parcelando para o cara vai gastar às vezes 5 ou 10% a mais para ter tudo isso. Faz a conta. Eu até boleto parcelado tem, cara. Faz a conta. 5 ou 10% a mais que o cara tá gastando para comprar com você, com garantia, com pós-venda, com pré-venda e... Meu Deus. Eu vou pegar o megafone para fazer aqui. Não, cara, e com todo... Você tá me entendendo? Com tudo que... Então tem isso, né? O cara não quer comprar no lojista, quer comprar no site. Eu tenho um outro amigo lojista do interior que ele fala isso. Cara, o cara às vezes ele deixa de comprar comigo, custa R$50. Sendo que eu gastei 2 horas mostrando todos os coisas, todos os tênis na esteira. Cara, isso acho que é... Eu passo por isso também, cara. De cara me passar, eu ficar um mês de conversinha com o cara. É a dor do mercado. Quando vê, tá lá o cara postando e comprou sei lá onde, entendeu? E pegou a dica toda comigo, é isso aí mesmo. Xinga, estamos com 40 minutos aqui, ó, o tênisinho. A gente fala, viu? Ó, um gaúcho, um paulista que fala. Mas aí é bom, cara. O tênis que a gente mencionou aqui, olha aí, ó. Esse é o Dynafish. Dynafish, que tu vai começar a testar ele aí. Vou começar a testar amanhã na Lagoa já. Mostra pra turma aí, pra ver. Era assim, ó, ele ia me mandar pelo correio, daí eu comentei que eu vinha pra Maratona do Rio, aí ele falou, eu acho que não vai chegar pra Maratona do Rio. Ele me liga na sexta-feira, Tinga, você tá embarcando? Eu tô embarcando. Teu tênis chegou? Falei, tá aqui, ó, tá na mão, já vou voltar pra São Paulo com ele no pé. Então, ó, rapidão, a conversa que a gente começou, entre outros tênis que a gente tava conversando de testar, era esse. A gente já se conhecia, e aí eu falei pra ele porque esse tênis é um tênis que eu tenho fácil umas 15 pessoas próximas com uma curiosidade absurda. A gente tem um amigo em comum que comprou esse tênis e tá adorando, o Caio. Eu peguei na mão já, então já tinha visto o material, só que não era meu número para calçar. Então esse tênis é um tênis que eu sempre bato nessa tecla, tá?
tem muito tênis chinês que é super desvalorizado, porque é a grande marca, aquela marca de 20, 30 anos e está cada vez caindo por água abaixo isso. Então esse é um tênis que é uma marca pequena, que produz esse mais outro, acho que dois modelos, isso mesmo. Mas que isso aqui está fazendo um barulho a nível mundial. Os maiores reviews dos Estados Unidos, os caras estão importando esse tênis aqui da China, do próprio bolso, fazendo reviews, comparando, e esse tênis é muito bom. Porque é bom, né? Agora eu vou falar se é bom, vou falar se é bom ou não. Você vai ver o que acontece. E é skin the game, porque isso aqui vai botar quilometragem, vamos ver quanto vai durar esse solado, como vai deformar essa espuma. Vou contar um pouco do ajuste, porque eu sempre conto se ficou legal, se não ficou, se podia ser um número maior, que às vezes eu pego esse tênis aqui, ó, 42 Brasil, que é o 44 Europa, e ele fica ou muito apertado ou muito largo para mim. E eu vou passar essa informação, inclusive pro Daniel, pro review. Claro. E é isso. Então, agora vai ser o tênis das próximas semanas. Tênis da vez aí. Muito bonito, por sinal, né? Legal. Tênis branco. Gente, tênis branco vai sujar na terra. Eu gosto de correr na terra também. Tingas, cara. Obrigado. Eu te agradeço pelo aí, teu tempo aí. E pela amizade aí. Tamo junto, cara. Ele tentou me oferecer uma caipirinha, eu falei que eu não bebo. Ele tomou uma água de coco, eu nem tomei. Quando eu for lá para São Paulo, vou te avisar. Vamos. Quando você vier aqui de novo, sabe que tá em casa. Só chegar e avisar que tem amigo aqui. E vamos em frente, amigão. Tamo junto aí nessa. Obrigado pelo bate-papo, pela recepção. Excelente. Eu adoro vir pro Rio por causa disso. Eu tenho amigos paulistas, gaúchos, cariocas, todo mundo mora no Rio e cara, eu não me arrependo nem um pouco de ter vindo pra cá, sempre gostei daqui, né? Eu gosto daqui quando pude ficar, não pensei duas vezes. E não é porque meu filho é carioca, não é puxar sardinha que meu filho é carioca, flamenguista roxo. É ruim, mas até meu próprio filho queria voltar a morar aqui, pra você ter uma ideia. Ele foi pra São Paulo com 5 anos de idade, a mãe dele vem pra cá direto, né? Por causa de família, amizade, mas ele é louco pra voltar a morar aqui. Ele pensou em transferir a faculdade pra cá. Aqui o famoso é ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. São Paulo é ruim, mas é bom também. Também adoro São Paulo. Eu falo assim, eu quero ir embora de São Paulo, quero ir pro interior e tal, mas daí eu olho tudo, São Paulo é toda bom a praticidade, eu gosto de São Paulo também. Até por isso, eu que vim de Porto Alegre, até por isso eu gosto do Rio. Porque o Rio, para ir para São Paulo, se eu pego um ônibus, de avião nem se fala, é 40 minutinhos. Sim. De carro dá 5, 6 horas de viagem, né? Que é tranquilo, já vim muito de carro. E de ônibus, cara, vai dormindo, chega lá, eu gosto. Então eu também gosto do Rio porque eu tenho São Paulo perto aqui, eu vou também uma vez por mês. Também acho que não é nada absurdo e dá para você se agendar, né? Por exemplo, eu vim dessa vez de avião e até tô aqui hoje por causa disso, eu vou voltar amanhã à noite, porque a passagem de avião tava mais barata que vir e voltar de leito. Direto, isso acontece. Então eu preferi vir na sexta em cima da hora, nem consegui pegar meu kit, não via Expo. Meu número, meu amigo que é um dos sócios da Z2, que também é minha patrocinadora, pegou pra mim, né? E volto na terça-feira, porque eu consigo ficar também trabalhando daqui, né? Show. Então é dessa forma, né? Isso aí. Tingas, obrigado, cara. Obrigado. Tamo Daniel, junto. Valeu. Vamos falando. Obrigado, valeu, gente. Obrigado pela moral aí. Foi o bate-papo aqui com o Alexandre Tingas. Agregador. Se você não conhece ele, passou por aqui, o Instagram dele eu vou deixar, vai aparecer tudo aqui. @alexandre.tingas, pode me seguir lá, compartilhe um pouco da minha rotina. Falo mais de esporte, mais da corrida, tudo mais. Pouco falo da minha família, das minhas coisas que eu prefiro deixar, né, não expor muito, mas sou um cara muito de família, casado, 2 filhos, 2 enteadas, 2 gatos e uma paixão gigante pelo esporte aí, tá bom? Valeu, cara. Obrigado, moçada. Até a próxima aí. Valeu. Valeu.